Evangelho, domingo da 17ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele realizava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os para aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 17ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos levou para o Evangelho de São João. Durante esse ano, nós estamos nos dias de domingo do Tempo Comum, ouvindo o Evangelho de São Marcos. Mas esses domingos, que começam com o 17º e vai até o 21º, nós vamos ouvir o Evangelho de São João. E o que tem de especial nesse conjunto de domingos? O que tem de especial começou no domingo passado. E como assim no domingo passado, Padre Fábio? No domingo passado, ouvindo o Evangelho de Marcos, nós ouvimos que Jesus havia mandado seus discípulos em missão, e os discípulos, depois de passarem pelas cidades e anunciarem a boa nova do Evangelho, realizaram diversos prodígios, diversas proezas. E curaram os enfermos, submeteram os espíritos infernais, pregaram a boa nova do Evangelho. Em alguns momentos foram rejeitados, mas na maioria dos momentos foram acolhidos e viram como o povo aclamava e bendizia o nome do Senhor. Quando retornam até Jesus, começam a partilhar com o Senhor os acontecimentos daquela missão. E Jesus diz a eles que era o momento de se recolherem por um instante para descansarem. E convida os seus discípulos ao repouso. Vocês lembram? Eles sobem na barca, mas a multidão que está na terra se dá conta que Jesus com os discípulos havia subido na barca e estavam navegando na direção do deserto, de uma região mais desértica. E deixando tudo, partem correndo para chegarem ao lugar onde eles iriam desembarcar. Falávamos disso na semana passada. Olha que bonito, faço aqui um parêntese pequenininho.
Aqueles que receberam o anúncio dos discípulos, aqueles que acompanhavam os discípulos até Jesus, pois viram para onde eles foram e viram que com Jesus subiram na barca, partem para encontrar o Senhor. De fato, o anúncio dos discípulos move a multidão a deixar tudo e apressadamente correr ao encontro de Jesus. Tão bonito, né? E eles entram pela região desértica, caminhando apressadamente, ou correndo, né? Obviamente, se como falávamos semana passada, sendo pessoas com tantas enfermidades diferentes. Correr no deserto não é nada fácil. Sair apressadamente faz com que muitas vezes fique para trás a possibilidade de se preparar de uma maneira melhor para uma viagem desse tipo. Mas a urgência por ouvir a Deus e por encontrar a Jesus é tão grande que eles colocam como prioridade e assim vão. Quando Jesus chega com os discípulos e desembarca, se dá conta da grande multidão que está ali e o espera. E Jesus sente uma profunda compaixão, porque são como ovelhas sem pastor. O que o Senhor faz? O Senhor então adia ou manda mais para frente aquela que seria a hora do descanso, a hora da pausa com seus discípulos. Porque, estando como ovelhas sem pastor, o Senhor se dedica à pregação e ao cuidado deles. E aqui nós estamos no Evangelho de hoje. Aquela decisão do Senhor pela urgência de cuidar dos que estão como ovelhas sem pastor. Urge no coração de Jesus, é urgente no coração de Jesus salvar as almas, anunciar a elas a salvação, entregar a elas a boa nova do Evangelho, buscar a ovelha perdida, pois estamos diante do bom pastor. Depois que Jesus termina a pregação, depois que o Senhor completa aquele dia, ele vai despedir as multidões, porém, para que possam regressar para casa, porque afinal, aquele lugar era um lugar ermo, era um lugar desértico. Lembram que semana passada nós falávamos que duas atitudes são importantes? A atitude do repouso e a atitude do recolhimento na oração íntima com Deus? Essa segunda parte, o recolhimento para a oração íntima com Deus, a gente ouviu hoje, no finalzinho do Evangelho. Sabe por quê? Nesse momento, ainda estamos falando de Marcos, né, da semana passada. Nesse momento em que Jesus deve despedir as multidões, é o momento em que Jesus vai fazer a multiplicação dos pães. O texto da multiplicação dos pães, ele é contado nos 4 evangelhos. Então, a continuidade do acontecimento que ouvimos em Marcos, nós vamos ouvi-la agora no Evangelho de João. Vamos fazer esse salto de Marcos para João. Por quê? Porque nesse itinerário do 17º até o 21º domingo do tempo comum, o tema do pão da vida, que está no 6º capítulo do Evangelho de João, vai ser apresentado na Santa Liturgia para nós. E por que isso? Nós estamos diante da multidão que feliz, diante da multidão que glorifica a Deus por tudo aquilo que o Senhor está realizando. A multidão que em alegria rende a Deus graças pelo poder conferido aos homens em favor do anúncio da boa nova do Evangelho. Então, é um momento de grande felicidade, de entusiasmo, como nós ouvimos hoje no texto, né? A multidão queria pegar Jesus de tanta felicidade e de tanta certeza de que Deus estava com ele e de que suas palavras eram palavras para o bem de todos, da parte de Deus, e vão tentar aclamá-lo como rei. Jesus escapa, não é mesmo? Porém, ao longo desses próximos domingos, Jesus vai falar sobre o pão da vida, vai continuar pregando a respeito da Santa Eucaristia.
vai continuar anunciando a boa nova do pão descido do céu, que não é o maná no deserto. O maná foi apenas a prefiguração, o anúncio daquilo que o Senhor estava por fazer, que era muito maior, que Ele mesmo entregaria a sua vida pela nossa salvação, como alimento para que nós não pereçamos. E o que acontece? Quanto maior é a revelação do Senhor, quanto mais o Senhor faz esse anúncio bendito, maior o número daqueles que vão, naquele momento, abandoná-lo, dizendo: essa palavra é dura demais para nós. E no final da sequência desses domingos, nós vamos ter ali o Senhor que, vendo muitos dos discípulos virarem as costas e irem embora, voltando-se para os 12, irá dizer a eles: vocês também querem ir embora como eles estão indo embora? E Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Desse modo, a Santa Liturgia nos chama a percorrer a estrada, através do Evangelho de São João, dessa grande experiência do encontro com o Senhor, para que ao final desse percurso, do 17º ao 21º domingo do tempo comum, nós sejamos também convidados a dar a nossa resposta. Faremos como aqueles que viram os sinais da glória do Senhor, mas ouvindo suas palavras e ouvindo o que o Senhor quer realizar, disseram: essa palavra é dura demais para nós, unir-nos a essa verdade é por demais exigente para nós, nós preferimos seguir o nosso caminho, ou responderemos como o apóstolo Pedro, confirmando a nossa fé: só tu tens palavras de vida eterna, onde iremos nós? Nós permaneceremos contigo, Senhor, pois sabemos que vens do Pai. Só tu tens palavras capazes de nos dar a vida, e nós permanecemos com o Senhor, o autor da vida. Então, me permitam essa grande introdução, mas para mostrar o itinerário no qual nós somos convidados a entrar. E por que a Santa Liturgia nos apresenta o Evangelho de São João? Porque é onde o texto do Pão da Vida está desenvolvido com toda a sua profundidade. E começa nesse episódio que hoje ouvimos do Senhor falando com os discípulos para colocá-los à prova. Ou seja, o Senhor que tem o conhecimento e que sabe perfeitamente o que vai fazer, isso João deixa claro. Ele apresenta a pergunta a Filipe para trazer Filipe e posteriormente André para junto de si, no amor e no zelo por aqueles que receberam a palavra e os sinais de Deus. Olha que beleza, meus irmãos. O cuidado do Senhor não se estende apenas ao seu exercício imediato do ministério messiânico, mas ele é envolvente, como é a característica do amor. O amor é envolvente. Então, tudo o que ele realiza no coração daqueles que vieram até ele também tem por objetivo conquistar outros corações para que realize junto com ele o cuidado que é necessário. Poderíamos dizer que toda a ação de Jesus no Evangelho é uma ação vocacional, pois ela visa chamar outros corações a cumprir o mesmo. O zelo que o Senhor tem por aqueles que receberam o anúncio da Boa Nova do Evangelho, aqueles por quem ele ofereceu o sinal, esse zelo, ele chama agora, através desse diálogo, Filipe e posteriormente André a participarem do mesmo zelo.
Jesus entrega sua preocupação nas mãos de Filipe, a fim de que Filipe se sinta também ele ocupado com o zelo por aqueles a quem foi entregue o Evangelho, a quem foram dados os sinais e os testemunhos do poder de Deus para que creiam. Olha que coisa bonita e importante, porque esse zelo amoroso que está no coração de Jesus estará também no coração dos pastores de Cristo, daqueles que receberam a unção para guiarem o rebanho do Senhor. Em outras palavras, estará no coração de todos os bispos e de todos os sacerdotes. Agora, naquele momento, Filipe constata a sua limitação ou a limitação dos apóstolos em poder realizar algo diante daquela grande exigência. Ele acusa a grandeza da exigência, a quantidade de pessoas que são e os recursos que poderia ter para que eles providenciassem uma resposta a tão grande necessidade. Naquele momento, Filipe mostra com clareza que as chances deles realizarem algo de iniciativa própria e exclusiva para atender a demanda daquela multidão não seria suficiente. Mas imediatamente aparece André no texto que olha para o lado, que alarga, que vai além daquilo que seria uma iniciativa própria e exclusiva deles. André olha para aqueles que estão em volta e convoca a participar outros que ali estão. André apresenta outros para que possam colocar aquilo que tem junto com eles aos pés de Jesus. Como assim, Padre Fábio? André providenciou um menino que trouxe consigo o pão e o levou até Jesus. Enquanto Filipe dizia 200 moedas não seriam suficientes para comprar, André percebeu uma outra realidade. Nós podemos ir ao encontro daqueles que nos ajudem. Então, foi ao encontro daquele que poderia oferecer junto com ele a Jesus o que tinha. Fantástico isso. Às vezes, a gente ignora que o processo de solução ou de resposta que o Senhor quer realizar em favor de uma necessidade passa por um coração que sabe trazer os outros à participação. Não é só algo que pesa sobre as suas costas, como uma obrigação a ser cumprida, mas é um zelo amoroso que nos leva a encontrar outros corações que venham para junto. E dessa forma, eles apresentam ao Senhor e o Senhor multiplica o pão para aquela multidão. Veja, são 3 os participantes no milagre. Filipe e André, o jovem que trouxe os pães e o peixe e a multidão. Em muitos momentos, o Senhor realizará prodígios e milagres, sinais do seu poder no meio de nós. E nós poderemos estar no lugar desses 3 personagens, vamos colocar assim. Em alguns momentos, o Senhor virá até nós e, com um sussurro íntimo do seu coração, nos participará a sua preocupação por desejar fazer em favor daqueles que esperam no seu nome. E nós somos chamados, como Filipe e André, a protagonizar-nos nesse agir, no reconhecimento das nossas limitações, na avaliação da grandeza daquela exigência, mas, sobretudo, na entrega do nosso coração com total liberdade nas mãos do Senhor para ir ao encontro daqueles que possam oferecer de si a Deus, a fim de que Deus possa fazer oferta por todos. Em outros momentos, nós vamos participar como aquele jovem. Estaremos ali
diante do contexto e seremos alcançados pela voz do Senhor através de um irmão, de uma irmã que nos diz: vem, vem, vem somar conosco, vem trazer o que é teu para colocarmos diante de Jesus. Em muitos momentos seremos alcançados por aquele chamado para participarmos juntos, entregando o que é nosso nas mãos do Senhor, para que Ele possa ir ao encontro daqueles mais necessitados, para que Ele possa multiplicar. Então, em muitos momentos ouviremos, como os apóstolos, o sussurro do Senhor que divide conosco sua preocupação, e somos chamados a agir desse modo. E em outros momentos vamos ouvir aqueles que, em nome do Senhor, já começaram a agir e que nos convidam a entregar o que é nosso, a unir o que é nosso na participação neste gesto de comunhão para cumprir a vontade do Senhor. E como aquele jovenzinho, podemos entregar tudo confiantes nas mãos dos discípulos e com eles nos apresentarmos diante de Jesus. E em outros momentos estaremos como as pessoas naquela multidão, em nossas necessidades, sendo alcançados pelos prodígios de Deus, na condição mais humilde de todas, daqueles que, alcançados pela graça, pela gratuidade do Senhor, pela ação e o testemunho de muitos irmãos e irmãs que se prodigalizaram a oferecer, se protagonizaram a oferecer de si por nós, vamos louvar e glorificar o nome do Senhor pelas maravilhas que Ele faz no meio de nós. Olha que fantástico, essas três realidades presentes ali nesse episódio. De maneira diferente, todos eles participaram do milagre. Em condições diferentes, todos eles viram e viveram a experiência do milagre. Porém, todos eles também compreenderam quem estava diante dele e quem os chamava, ou através da pregação, como é o caso da multidão, ou através dos seus discípulos, como é o caso do menino, ou diretamente por terem ouvido os sussurros do coração, os sussurros do Senhor, como o caso dos apóstolos. Mas todos eles, por experiências diferentes, sabem perfeitamente quem está ali. Quem é aquele que fala? E agora nós vamos, ao longo dos próximos domingos, acompanhar isso até declararmos com São Pedro: a quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Aproveita no dia de hoje para recordar todas aquelas ocasiões em que o Senhor também se aproximou de ti e sussurrou no teu ouvido o pedido de amor dele para que você participasse, para que você oferecesse a sua vida, ouvindo a voz do Senhor em favor de teus irmãos. Recorda também aquelas ocasiões em que os teus irmãos vieram até você e te convocaram para trazer do que era seu e entregar ao Senhor. E recorda-te ainda daquelas outras vezes, inúmeras vezes na sua vida, em que o teu Senhor te alcançou em suas necessidades e te ofereceu em abundância os bens que eram necessários para que você glorificasse o seu santo nome. Vamos nos recordar hoje desses três momentos em que assim participamos na relação com o Senhor e que assim vivemos, para dizer: bendito seja o nome do meu Senhor. E não se esqueçam, nada se perde daquilo que se oferece. Todos comeram, ficaram saciados e 7 cestos foram enchidos. Tudo aquilo que se oferece a Deus não será perdido. Não será perdido. Não há desperdício, porque o amor, a bondade e a caridade que se oferece em nome do Senhor, ela não se perde, ela não perece. Ela vai entregue por aqueles que têm necessidade. E aquilo que não for recebido, atenção, vem recolhido. Então, todos comeram, que bom que todos receberam. Mas aquela parte que não foi recebida,
ou seja, a sobra, como a gente costuma falar, né, foi recolhida, não se perdeu. Porque a caridade e o amor que se oferece no serviço ao próximo, o coração que na sua generosidade oferece-se inteiramente ao Senhor, nada será perdido, porque o Senhor não permite que a oferta de uma vida se perca. E em suas mãos ela não se perde. Desse modo, aquilo que não foi recebido foi reservado em 12 cestos, a imagem dos apóstolos e da igreja, para ser entregue em um outro momento. Bendito seja Deus! Como vale a pena servir e entregar a vida nas mãos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.